Nossa aula é sobre tipos de renda. Existem formas de classificar os tipos de renda. Eu optei pela simplificação, até para melhorar o entendimento de todos vocês e deixar bem fixado a forma da comprovação de renda. Vamos especificar por grupos. Primeiro, vou falar do grupo de assalariados. São clientes que recebem salários mensalmente e comprovam renda através de holerite ou contra-cheques. O documento que dá origem ao contra-cheque, no caso do assalariado, é a carteira de trabalho, devidamente assinada. Vamos incluir neste grupo também os funcionários públicos, sejam da esfera municipal, estadual ou federal, os militares, empregado doméstico e também aposentados e pensionistas. Todos recebem seus proventos mensalmente, mudando somente a origem dos proventos. No caso do funcionário público, recebe o contra-cheque e o documento que dá origem à renda é o termo de posse. Todos eles têm o seu termo de posse. No caso dos militares, da mesma forma, recebe os proventos mensais através de contra-cheque e o documento que dá origem à renda é o termo de posse. No caso do empregado doméstico, é a carteira de trabalho devidamente assinada. No caso do aposentado ou pensionista, que recebe mensalmente os seus proventos, eles recebem através de extrato de benefício. O documento que dá origem ao extrato de benefício é a carta de concessão. Caso o cliente não tenha, ele pode obter pela internet através da conta gov.br. O link está na descrição desta aula. Veja que neste grupo todos comprovam renda da mesma forma, recebendo mensalmente um documento onde constam os dados do empregador, do empregado, especificando o crédito, os descontos e os valores bruto e líquido. De acordo com a atividade do cliente, você ajusta o termo para contra-cheque ou extrato de benefício ou também a origem, que é carta de concessão, carteira de trabalho ou termo de posse. Vamos agora falar sobre a forma de apuração. Ela é simples de analisar. O comprovante de renda deve conter todas as informações do contrato de trabalho e, caso não tenha, será necessário solicitar o documento de origem para que possa complementar ou completar as informações que não constarem no documento, que, no caso, o termo de posse ou carta de concessão. Normalmente, nós pedimos 3 comprovantes dos meses anteriores, para que possamos analisar a renda, visto que muitos contra-cheques contêm verbas variáveis. É o caso de comissão, hora extra, gratificação, produtividade e outros itens. E com 3 meses é suficiente para identificar o que é fixo e o que é variável. Lembrando que itens como férias e 13º salário não fazem parte da renda bruta. Vamos falar agora do profissional liberal. É o cliente que não tem vínculo empregatício e também não tem CNPJ em seu nome, mas ele tem um registro profissional no conselho de classe. Exemplo, corretores de imóveis, médicos, advogados, enfermeiros, motoristas de táxi, fisioterapeutas e outras profissões. O cliente enquadrado neste grupo, ele tem uma carteira de identificação do conselho de classe. E o ideal é que ele apresente este documento como identificação no processo de financiamento. Detalhe importante é que se o profissional liberal tiver em seu nome um CNPJ, ele será classificado como empresário. Vamos falar agora dos autônomos. Todo aquele que exerce alguma atividade que seja remunerada e que não se enquadre como profissional liberal e que não tenha CNPJ, alguns exemplos: motorista de aplicativo e vendedores diversos e diversas atividades. Às vezes o cliente se apresenta como autônomo porque não tem salário mensalmente, mas ele pode ser enquadrado em outro grupo, de repente, se ele tiver CNPJ. Vamos falar agora dos empresários. Quando o cliente tem CNPJ em seu nome, pode ser MEI ou qualquer outra atividade, na hora que constar CNPJ, o enquadramento vai ser como empresário. Ele é visto para o banco como empresário. Então, existem inclusive empresas que pagam aos seus profissionais através de CNPJ.
Neste caso, o cliente não é assalariado e também não é profissional liberal e nem autônomo. Vai ser sempre empresário. Acho que ficou claro, né? Então, vamos falar agora sobre os termos importantes presentes na categoria do empresário. A primeira delas é o termo prolabore. Prolabore é a remuneração que o sócio tem da empresa pelos seus serviços prestados. Esse prolabore ele é mensal e existe pela legislação que ele tem que ser no mínimo um salário mínimo. É obrigada a retenção do INSS. E como ele é mínimo, pode ser outro valor, pode ser um valor mais alto, vai ser devido imposto de renda, dependendo da tabela da Receita Federal. É permitido, de acordo com a legislação, que os empresários recebam os lucros da empresa. E estes lucros são especificados como distribuição de exercício. Eles estão expressos na declaração de imposto de renda do sócio. São valores isentos de imposto de renda. São valores isentos de imposto de renda, visto que já foram tributados na empresa por ocasião do faturamento. E como funciona a distribuição de exercício? Vamos lá. De acordo com o faturamento da empresa e após o pagamento de todas as despesas, encargos e impostos, o contador realiza a contabilidade e informa ao sócio e também à Receita Federal, através de um documento chamado DIF, todos os valores devidos de lucro para distribuição no exercício. A DIF é uma declaração de impostos sobre a receita retida na fonte, onde o contador anualmente, até o dia 28 de fevereiro, declara a Receita Federal. E após declarar a Receita Federal, ele entrega tanto aos sócios como aos funcionários o valor que consta nesta declaração, que são os valores recebidos na fonte. De posse desse documento é que o contribuinte faz a sua declaração de imposto de renda. Consta no nosso material complementar o modelo da DIF. Vamos agora à dúvida do corretor, o que acontece no nosso dia a dia. Meu cliente disse que tem uma renda de 30 mil, mas ele só declara 2 salários mínimos para a Receita Federal, para não pagar imposto de renda. E tem uma movimentação bancária suficiente para comprovar a renda e quer comprovar com a movimentação bancária. A compra no valor de 700 mil, com 200 mil de entrada, precisando financiar apenas 500 mil. E agora, como é que se resolve esta situação? O que você, corretor ou correspondente bancário, pode fazer para ajudar seu cliente? Acho que pode informá-lo que a legislação permite e que ele tem direito a declarar os 2 salários mínimos de prolabore, mas também ele tem direito a declarar a renda, o lucro, através da distribuição, e que este valor é isento de pagamento de imposto. Não precisa nem recolher com o INSS. Um detalhe importante: como o cliente vai justificar para a Receita Federal no futuro um patrimônio de 700 mil com comprovação de 2 salários mínimos? Existe também uma situação que é uma declaração chamada de IMOB. Não sei quantos já ouviram falar nessa declaração, mas é uma declaração de atividades imobiliárias que é obrigatório todas as imobiliárias e construtoras apresentarem à Receita Federal todas as vendas realizadas num determinado exercício. A Receita Federal vai fazer o cruzamento da IMOB junto com a declaração do banco e também junto com a emitida pelo cartório de imóveis. Então, veja, é importante que o cliente saiba disso. Ele não pode ficar a vida toda declarando imposto com 2 salários mínimos, tendo a possibilidade de declarar a distribuição de exercício totalmente isento de imposto, onde ele vai ter a declaração dele toda redondinha, ele comprovando uma renda legal, sem pagamento de imposto de renda, porque não é devido o imposto de renda, porque é a legislação que permite a distribuição, e ficar alinhada com o fisco na hora que houver a comprovação ou a compra deste imóvel. Outro documento importante é o DECORE, Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos. Tem um modelo aqui no nosso material complementar, que comprova a renda de uma pessoa física.
O DECORE é emitido por um contador que esteja regular junto ao Conselho Regional de Contabilidade. Nossa aula contém um link para verificar a regularidade do contador. Talvez não seja necessário, mas consta. Se o contador estiver irregular no Conselho, ele não tem como emitir o DECORE, por ser uma emissão diretamente no sistema do Conselho de Classe. No DECORE, informa para quem é destinado o DECORE, informa os meses de referência com os respectivos valores recebidos, podendo ser distribuição de lucro, comissões, honorários, de acordo com o que foi apurado pelo contador. Os meses de referência deverão ser sempre 3 ou 6 meses anteriores à emissão do DECORE. Já ouvi cliente informar que meu contador não emite DECORE. Importante verificar o motivo, se o problema é o fato dele não estar regular no Conselho ou se falta informações de renda do cliente para que o contador possa emitir o DECORE. Afinal de contas, a renda do cliente está sendo validada pelo contador e este não pode emitir documentos se a comprovação não seja suficiente para emiti-lo. Então, vamos falar aqui sobre a forma de apuração, profissional liberal, autônomos ou empresários. A regra geral de apuração é a exigência dos bancos é que o cliente deve cumprir a legislação de acordo com a renda recebida, ele fazer a declaração de imposto de renda. Vamos falar da forma de apuração. Divide-se o valor que pode ser incluído por 12 meses para apurar a média mensal. E eu vou passar para vocês o que é que pode ser incluído. São rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas pelo titular, rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física, lucros e dividendos recebidos pelo titular e parcela isenta de proventos de aposentadoria. Veja a situação. O cliente alega que tem renda. Ele precisa do financiamento para adquirir sua casa própria. O corretor precisa fechar a venda e o correspondente bancário também precisa formalizar o contrato. Então, estamos todos com o mesmo propósito, de apresentar ao banco que a renda existe. Então, como proceder quando o cliente não faz a declaração? Ou quando o cliente declara um valor menor? Extrato bancário serve como comprovação de renda para o banco? Essa é a pergunta da maioria dos clientes e a maioria dos corretores. Então, vejam, existem alternativas. O fato de aprovar o crédito do cliente ou reprovar cabe ao banco. O papel do correspondente é coletar tudo que for embasar a renda do cliente e submeter ao banco para análise. Quando o cliente é correntista de uma determinada instituição, sugerimos tentar primeiro onde o cliente tem conta. Até porque, nesta instituição, o banco tem todo o comportamento financeiro do cliente. O cliente declarou o imposto de renda referente a rendimentos de janeiro a dezembro do ano anterior. O que pode ser feito é apurar a renda dos últimos 3 meses de acordo com a real situação do cliente. Existe aí uma brecha para ser utilizado o extrato bancário ou DECORE, o que vai depender de cada banco. E na próxima aula nós detalhamos os bancos que aceitam extrato bancário ou recebem DECORE. Existe também outras categorias profissionais e situações não citadas anteriormente no início da aula, como os cooperados que são associados de cooperativa. Eles podem receber mensalmente ou quando eles prestam serviços, por isso eles não são mensais. Também pendência judicial e vai seguir o mesmo princípio, apresentar os documentos que comprovem a origem. E uma vez comprovada esta remuneração, a instituição financeira vai acatar a renda e em seguida o cliente passará pela aprovação do crédito. Importante ter ciência que a apresentação da documentação não é suficiente para aprovar o crédito. Todas as informações atualizadas deverão ser incluídas no sistema e, de acordo com as informações do comportamento financeiro, score, rate, o sistema vai responder com as respostas aprovada, aprovada, condicionada ou reprovada. Então, outros documentos podem ser utilizados na comprovação de renda.
contrato de aluguel, desde que o cliente comprove, através dos documentos, a titularidade do imóvel. Também comprovante de pensão judicial, através da sentença judicial, seja de caráter permanente e que não esteja no nome dos filhos ou dependentes. Vou compartilhar com vocês um atendimento que eu fiz a um cliente anos atrás e que serve para mim de aprendizado até hoje. E é um procedimento que eu tenho adotado como norma aqui. Nós tínhamos informação que determinada categoria não seria aceita para fins de aprovação do crédito. Fiz o atendimento ao cliente e verifiquei que ele estava enquadrado dentro desta situação. Então, informei ao cliente que o banco não aceitava aprovação de acordo com aqueles critérios. O cliente era correntista do banco, ele procurou o banco, procurou o gerente e o gerente me ligou com a seguinte orientação: Lígia, coloque as informações do cliente no sistema e solicite aprovação. Deixe o banco reprovar ou aprovar. E foi dessa forma que eu fiz. Então, o cliente foi aprovado e assinou o contrato. Veja, eu não estou aqui dizendo para descumprir normativos, mas existem situações onde o sistema do banco já está ajustado para mesmo uma renda aparentemente não aceita. O cliente, como ele tinha um histórico excelente dentro do banco, garantiu a aprovação do seu financiamento. Então, já tivemos várias situações onde a documentação estava redondinha, completa, mais do que suficiente aos nossos olhos. E o cliente foi reprovado, sem direito à reversão de crédito. Ou seja, reprovado em definitivo, sem caber reavaliação. Em resumo, cabe ao banco aprovar ou não aprovar o cliente. E o nosso papel é não barrar o cliente de imediato. Nós precisamos colocar todas as informações no sistema para que o sistema ou o banco faça essa leitura do perfil do cliente e dê o resultado final. Na próxima aula, vamos falar objetivamente sobre os casos de aprovação, aprovação condicionada ou reprovação. Os bancos que recebem e que aceitam o extrato bancário e os bancos que recebem e aceitam decore. Então, te vejo na próxima aula.